Um novo tempo, no novo programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: como evitar ser um idiota. Olha, vou repetir, você ouviu bem? Você ouviu bem. Como evitar ser um idiota. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos lá. A grande mídia tentou nos tornar idiotas. Atualmente, existem outras formas de tentar nos tornar idiotas. Além de explicar como tentam nos tornar idiotas, hoje eu vou falar como podemos evitar nos tornar estes idiotas. Que alguns querem. Alguns querem isso. E eu vou explicar muito bem o porquê. Agora, como a grande mídia tentou nos tornar idiotas? Como é que foi isso? Como é que ela tentou fazer isso? Vamos ler a primeira linha da música dos Titãs, Televisão. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Olha aí. Vou repetir. A televisão me deixou muito burro demais. Agora, como a televisão deixava as pessoas muito burras? Como é que ela fazia isso? E eu vou explicar em detalhes, porque explicando em detalhes, o que a grande mídia fez, não foi só a televisão, mas a grande mídia, nós escapamos disso, nós escapamos dessa armadilha. Então o programa de hoje tem esse intuito de como escapar dessas armadilhas que colocam para a gente. De várias formas. Primeira forma, falando muito e mostrando muito alusões a sexo. Tudo é uma alusão a sexo. Tudo. Do começo ao fim da programação você vai encontrar muitas alusões a sexo. Fazendo isso, a grande mídia, no caso a televisão a princípio, desenvolveu principalmente nos homens, mas também nas mulheres, compulsão sexual. Então desenvolveu tanto nos homens principalmente, quanto nas mulheres um pouco, compulsão sexual. O que acontece com a compulsão sexual? Sendo assim, a pessoa só pensa em sexo. Então a compulsão sexual não é tanto... o problema não é só a pessoa procurar sexo todos os momentos, né? Não é só isso. É que ela fica com a mente só voltada para isso. Então, com a mente só voltada para isso, não pense em outras coisas. Muito mais importantes na vida, outras coisas de trabalho, de estudo, de desenvolvimento. Então fica com a mente só voltada para isso. E não consegue pensar outras coisas. Na compulsão sexual, a mente da pessoa fica voltada só para sexo. Então a compulsão sexual não é um problema apenas da pessoa procurar muito atividade sexual. Ou onanismo, vocês sabem o que é isso, ou masturbação, vocês sabem o que é isso. Mas a mente fica voltada só para isso. E com isso, essa pessoa não consegue trabalhar direito, porque a mente está voltada nisso. E nem estudar, pesquisar, desenvolver a mente. Porque a mente só pensa em sexo. Então, primeiro efeito da televisão e da grande mídia tentando nos tornar idiotas. Então, sexo, alusão a sexo o tempo inteiro. Segunda, gerando ainda outras compulsões. Então, vamos ver quais. Compulsão alimentar. Então, com essas propagandas de alimentos quentinhos, etc. E a pessoa que tem compulsão alimentar só pensa em comida e dieta. Então ela fica, primeiro, só pensando em comida, depois como emagrecer, e aí só dietas. Então fica nessa mente só voltada para comida e dieta. Outra compulsão que a televisão
trouxe também e a grande mídia trouxe. Ah, mas você vai dizer assim, não, mas isso é televisão, grande mídia, eu nem assisto mais. Não, mas as novas mídias também trazem muito isso, entende? O problema continua. Por bebidas alcoólicas, nas contínuas propagandas de cerveja de todos os tipos, em todos os canais, de todas as formas, etc, etc, etc. Com este incentivo, torna muitas pessoas alcoolistas. Então, muitos, por causa desse incentivo e toda hora vendo, etc., se tornam alcoolistas e vão para bares e ficam bebendo em quantidade. O alcoolista tem o seu raciocínio prejudicado. Mas prejudicado como? Seja na ingestão de muito álcool. Então, se bebe muito álcool, já tem um raciocínio prejudicado. Quando eu falo beber muito álcool, eu não estou falando de beber socialmente, a pessoa sai, não é isso. Mas é essa pessoa que bebe demais, bebe várias garrafinhas, bebe muito vinho, muito uísque, destilados, etc. Então, é beber muito. Não é beber socialmente, um dia ou outro, isso na vida não tem problema. Mas é o beber demais. E aí, o raciocínio fica prejudicado. E a pessoa fica com dificuldade de raciocinar na hora que tem muito álcool na mente. Seja em quadros mais graves, prejudica também o físico. Então, começa primeiro pelo pâncreas, com a pancreatite, depois o fígado, com a cirrose hepática, né? Bebendo muito mais. E muito depois, pode chegar no grau de demência alcoólica, né? Então, são estágios, né, de prejuízo para o corpo. Estas propagandas podem levar ao alcoolismo. Como não? Podem levar. Ah, mas André, eu ouvi dizer que tem um componente genético. Em alguns casos tem, em outros casos não. Mas essa mentalidade foi transferida na atualidade para as mídias sociais. Então, não, mas André, você está falando de coisa antiga, televisão ninguém mais assiste, grande mídia ninguém mais acompanha. Não, mas foram transferidas para as mídias sociais e agora está nas mídias sociais, que levam compulsão, seja por sexo, seja por comida, seja por bebidas alcoólicas, para a população em geral. Então temos esse problema que ainda persiste. Então, a influência que veio da grande mídia já está nas mídias sociais. Então continua essa influência. Cuidado. Mas essas mídias não influenciam mal apenas nas compulsões. Olha outra coisa que influencia mal. Influenciam mal com fofocas. É uma fofocaiada que não tem fim, meu Deus do céu. É fofoca em cima de fofoca, a pessoa acompanha, e geralmente é tudo mentira, né? Você percebe, mas falou isso e não aconteceu isso. Fofoca e fofoca, não perca tempo com fofoca. Perder tempo com fofoca na vida é perder seu precioso tempo na vida, entende? Intrigas, fala mal desse, fala mal daquela, fala mal disso, fala mal da... Tudo intriga. E falando bobagem, um besterol, né, como a gente fala, né, um besterol sem tamanho. Então, muita bobagem, muito besterol. Mas André, às vezes o besterol é engraçado. Sim, às vezes o besterol é engraçado, mas olha, em doses pequenas, tá? Porque só no besterol você vai colocar besteira aqui. Aí que você vai falar o que você vai falar, o que você colocou aqui. Então você só tem... vamos dizer assim, motivação para falar bobagem. Por quê? Encheu de bobagem, sobrecarregou de bobagem, de fofoca, de intriga, de besterol. Isso que a televisão fez para a gente, eu diria que a grande mídia como um todo fez para a gente, e eu diria também agora as mídias sociais. Mas a questão é como escapar disso. Esse que é importante. Como não se tornar um idiota com maciça programação idiotizante.
se você falar assim, assistindo o seu programa, olha, eu vou concordar. Eu vou concordar. Assista o meu programa, que eu tento fugir desse besteirol todo. Procuro fazer um programa de bom nível para a gente ter uma boa saúde, porque saúde, vamos lembrar de uma coisa, saúde não é só do corpo, é da mente também. Mas eu cuido bem do meu corpo. Maravilha, ótimo, continue cuidando. Mas você tem que cuidar da mente também. Vê o que você põe na sua mente. Pensamento podre, pensamento lixo, vai apodrecer tudo, né? Que nem aquela laranja podre que apodrece todas as demais. Então, cuidado. Mas como podemos evitar ser idiotas com tantas fofocas? Aquela fofocaiada toda, e falando mal desse, falando mal daquele, especialmente os famosos, né? Porque com a população em geral só se for uma notícia muito, assim, que chama muita atenção. Mas geralmente pega os famosos e fala mal desse, fala mal daquela, aquela coisa toda. Bobagens, então coisa que não vai levar a nada, que colocar na sua mente ou jogar no lixo é a mesma coisa. E intrigas, né? Mal falar, aquela coisa toda. Que as mídias divulgam e as pessoas falam. Então como é que nós podemos evitar tudo isso? Entrar nessa idiotice toda que nos torna idiotas, sim, claro que sim. Porque o que nós precisamos colocar na nossa mente são informações importantes, coisas construtivas, não destrutivas, fofoca destrutiva. Coisas construtivas, coisas que desenvolvem inclusive a nossa inteligência, porque inteligência é inteligência emocional, sim, mas é inteligência racional, é inteligência lógica também. As duas inteligências são importantes. Para escapar dessa influência toda e para evitarmos ser idiotas, primeira, procure conversar sobre assuntos com mais conteúdo do que apenas fofocas. É claro que você não vai chegar no bar, tá todo mundo lá bebendo, e você vai conversar sobre Hegel. Olha, eu estou lendo Hegel, estou lendo o livro Fenomenologia do Espírito, e gostaria de conversar sobre isso com vocês. Não vai dar certo, não vai dar muito certo, porque o pessoal está para lá de Bagdá, geralmente, vão rir da tua cara, vão fazer gozação e tudo mais. Então não é assim. Mas, mesmo num ambiente assim, tentar levar o assunto para outras coisas. Olha, vamos falar um pouquinho de questões sociais, vamos falar um pouquinho das questões que estão acontecendo, por exemplo, dos imóveis, a questão imobiliária, o que está acontecendo na cidade. Vamos conversar alguma coisa que, no final, a gente saia com algum conteúdo. Eu vou falar da minha experiência de vida, você fala da sua, pronto. Aí você já tem uma conversa mais enriquecedora. Você não vai perder tempo, jogar tempo fora. Você vai ganhar tempo, porque você está falando alguma coisa que tem conteúdo, está ouvindo alguma coisa que tenha conteúdo. Não precisa ser alta filosofia, né? Se tiver um local para você falar de alta filosofia, melhor ainda. Né? Como é que algumas pessoas se tornaram gênios? Então, Freud tinha uma reunião de quartas-feiras que ele falava com médicos, advogados, pessoas interessadas em psicanálise. Então, ele desenvolveu muita inteligência. O Lacan participava de um grupo que tinha Pablo Picasso, que foi um dos maiores pintores de todos os tempos, tinha Maurice Merleau-Ponty, que foi um filósofo também muito importante, tinha Jean-Paul Sartre, também outro filósofo muito importante, escreveu O Ser e o Nada, tinha a Simone de Beauvoir, inteligentíssima, maravilhosa, escreveu o livro O Segundo Sexo. Então tinha gente de muito nível. Claude Lévi-Strauss, por exemplo, né, o famoso antropólogo, e pessoas desse nível. Então é claro que conversando nesse nível sobre arte, literatura, poesia, cultura, filosofia, claro que algum conteúdo a mais vai ficar. Então não eram gênios sozinhos, eram gênios porque o próprio Freud disse assim, não, eu não sou um gigante, mas eu
fiquei nos ombros de gigantes. Então ele reconhece que leu muito de literatura, leu muito sobre, por exemplo, Dostoiévski e outros grandes autores, o próprio Goethe, né? Aliás, ele recebeu o prêmio Goethe de literatura, o Freud. Então, ele se destacou muito na escrita, uma escrita maravilhosa, uma escrita muito bem elaborada e tudo mais. Um cientista maravilhoso. O Lacan se destacou muito. Então, claro, tem um grupo de pessoas que eu possa me reunir, falar de alta filosofia, maravilha. Não tenho, eu vou conversar com as pessoas, né, que estão no ambiente, mas eu vou levar uma conversa de um nível um pouco melhor, né? Segunda, assista a vídeos no YouTube, nas mídias sociais e outras mídias que tenham mais conteúdo. Você não precisa ver besterol. Não perca seu tempo com besterol. Vê alguma coisa que tem conteúdo. Olha, descobrindo tal coisa em tal lugar do planeta. Poxa, deixa eu ver o que é isso. É uma descoberta arqueológica, uma descoberta importante. Estão falando que de máquinas, etc., me interessa. Pronto, novas tecnologias. Vai nesses assuntos, né? Não fica o tempo inteiro besterol. Olha, de vez em quando, para rir um pouco, tudo bem. Mas de vez em quando, para rir um pouco. Acabou, volta para coisas de muito nível. Terceira, leia livros com conteúdo. Você sabia que o melhor método de desenvolver a inteligência é com a leitura de livros com conteúdo? Sabia disso? Então, leia livros. Volte àquele hábito de ler livros, né, que muitas pessoas estão perdendo na atualidade. Leia livros. Os livros vão te deixar mais inteligente, vão trazer conteúdos. Evidentemente, livros de conteúdo, literatura, filosofia, teologia, ciência, etc. Artes, etc. Agora, querem nos tornar idiotas. Não entra nessa. Quem que quer? Vou falar. Vou falar aqui sinteticamente. Para os poderosos, para o sistema, interessa ter pessoas idiotas? Claro que sim. Dá para enganar mais fácil. Então, engana-se com mais facilidade. Vende-se produtos com mais facilidade. Então, é proposital. Não é que a mídia tentou nos tornar idiotas, porque... pelos argumentos que eles mesmos usam. Dá mais ibope. Se eu fizer um programa lixo, dá mais ibope. Não é por esses argumentos, não. É porque eles podem fazer um programa que tenha algum nível, mas também divertido, engraçado, etc. Entende? Então não é por esse motivo, é por outro motivo. Então assista vídeos com conteúdos, leia e estuda. Desenvolvamos a nossa inteligência. Porque os poderes do mundo querem nos tornar idiotas. Por quê? Por que eles têm interesse, né? Esses poucos poderosos, né? Bilionários e daí para frente. Porque é mais fácil enganar, manipular e conduzir as pessoas, conduzir a massa, infelizmente. Infelizmente. Então o que é a massa? Massa, o Freud escreveu um livro sobre a psicologia das massas. Massa é que nem massa de pão, você manipula. Olha aí o sentido de massa. Então, se vamos dizer, fizer conteúdos que idiotizam a população, é mais fácil de manipular. Esse é o termo massa, por isso que se usa esse termo, né? Tornando elas idiotas. É proposital, não é por acaso. Ok? Vamos escapar dessa armadilha. E vamos nos defender dos poderosos que querem nos idiotizar com esses lixos que eles divulgam. Vamos nos proteger. Vamos sair disso. Porque se simplesmente nós formos nos envolvendo e vai se envolvendo com todas essas idiotices, o que acontece com o tempo? Realmente, nós ficamos com déficit de inteligência. O que é idiotia? É déficit de inteligência. Pronto.
É um termo popular para déficit de inteligência, né? Se só colocarmos besteiras em nossas mentes, quando falarmos, só sairão essas besteiras. Então, o que nós vamos falar é o que nós colocamos. As informações que nós vamos dar para as pessoas são as informações que colocamos. Então, coloque informações melhores. Coloque informações que façam com que você tenha um conhecimento de uma área específica, seja técnica, seja científica, seja prática, do que for. Então coloque informações úteis, coloque informações construtivas, para que quando você fale, também você solte essa utilidade, essa construção. Não, André, mas você está muito moralista, etc. Não, não é moralismo. Você pode, por exemplo, num determinado momento, contar uma piada e fazer uma brincadeira e brincar com uma série de situações. Tudo bem, não estou falando isso. Não acho que a gente tem que ser o tempo inteiro uma enciclopédia ambulante falando com o outro. Não é isso. Tem um momento de brincadeira, tem um momento de besterol, tranquilo, tranquilo. É até bom para espairar um pouco. Agora, são momentos, né? Não é o dia inteiro. Quando tentarmos pensar, só pensaremos besteiras. Porque é o seguinte, se eu só coloco besteira aqui, na hora que eu vou refletir sobre um problema, vou tentar pensar de uma forma mais profunda, eu não vou conseguir. Vem aquela sucessão de besteiras e ideias lixo, porque eu coloquei um monte de lixo. Mas se colocarmos conteúdos melhores na mente, teremos as seguintes vantagens. Então vamos ver as vantagens disso. Primeira, nós nos interessaremos por assuntos melhores. Então aí você começa a se interessar. Puxa, eu estou estudando uma determinada tecnologia nova. Vai, estou estudando até inteligência artificial, vai, se for o caso. Tá bom, então aí eu vejo uma reportagem sobre isso, um texto sobre isso, alguém me explicando melhor sobre isso, pronto, eu vou atrás. Eu dei só um exemplo, você está buscando outras tecnologias, pronto. Você despertou um interesse construtivo, que não é fofoca, que não é intriga, que não é besterol. Segunda, pensaremos melhor. Se você colocar melhores informações, até a sua forma de pensar será melhor. Sabe por quê? Nós pensamos com linguagem. Isso é muito importante. O Lacan sabia disso. Ferdinand de Saussure, que foi um grande linguista que o Lacan estudou muito, sabia disso. A nossa inteligência é linguística. Talvez um dia seja telepática, mas no momento não é. Então é linguística. Então, essas informações linguísticas que colocamos na nossa mente são as informações que nós vamos reproduzir, que nós vamos levar para as pessoas. Então, nos faz pensar melhor, já que o pensamento é processado pela linguagem. Terceira, nos comunicaremos melhor. Se tem uma coisa que daqui para frente vai ser importante, especialmente no mercado de trabalho, é comunicação. As pessoas que melhor se comunicam vão ser as pessoas que vão prevalecer. Então também teremos uma capacidade de comunicação melhor, porque quando falarmos, não vamos falar só besterol. Vamos transmitir alguma coisa, isso interessa as pessoas. Tá? E por fim, escaparemos da armadilha de nos tornarmos idiotas. E como eu disse, é uma armadilha feita pelo sistema. É uma armadilha feita pelos poderosos. Mas com uma grande consciência disso, escaparemos dessa armadilha e conseguiremos ter uma vida com mais sabedoria. Não apenas mais conhecimento, mas mais sabedoria. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.